Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Estamos felizes, amém, irmãos? Apesar das lutas, das dificuldades, nós estamos felizes, porque Deus tem cuidado de nós. A gente precisa tirar um pouco o foco das lutas, das adversidades, e focar em Cristo. Em vez de focar no problema, a gente foca na solução do problema, que é Jesus. Então é isso, eu tenho aprendido a viver assim. Porque quando você foca no problema, um segredo que eu vou passar para vocês. Quando você foca no problema, ele cresce. Pega isso aqui já no início. Quando você foca muito no problema, ele vai crescer. Agora, quando você menospreza ele, foca na solução, ele só vai diminuir. Pode ter certeza, irmãos. Quando as pessoas olhavam para Golias, via aquele homem e ficava focado, admirando. E quanto mais você admira algo, mais ele toma conta da sua vida. É ou não é? É, irmãos. Então, quando Davi olhou, a Bíblia diz que Davi desprezou. Não, isso aí é a vitória. Um menino, né, nos ensinando. Então, querido, foca em Deus, porque a tua vitória vem dele. Gênesis 37. Deus hoje me falou sobre isso aqui. Eu não vim para pregar, não, nem óculos, não. Mas eu falei, dependendo aí, a gente, Rafael já está em 3 cultos seguidos, né? Então a gente, né, vai trazer uma palavra do coração de Deus para vocês. Eu creio que Deus estará falando com vocês, porque Deus, ele não erra alvo, ele conhece a sua, minha, a nossa necessidade. Gênesis 37 é conhecido demais, né? Todos nós conhecemos muito, porque é muito falado sobre sonho, sobre José. E o versículo de número, vamos ler aqui a partir do número 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Podeis tomar assento. Bom, irmãos, como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido. Não, obrigado, já botei no celular aqui. É muito conhecido esse texto, muito pregado, muito falado. O livro de Gênesis, ele narra muita história. Quem me ouve, diga amém. De pessoas, de personagem, né? Deus levantando ali os seus patriarcas. Você pode ver que Deus vai levantar sempre alguém, né? E a história sempre de um ser, de uma família, né? Chega no livro de Êxodo, já muda, aí já fala da nação que foi tirada do Egito, mas o livro de Gênesis sempre vai citar sempre um personagem, e aqui nesse caso a gente vai falar de José. Mas você vai começar com Adão, né, que vai se destacar, e vem Enoque, vem Noé, vem Abraão, Isaac, Jacó, aí chegou em José. E nós queremos citar algo aqui, dividir, como diz sempre o pastor Rafael, uma palavra com vocês, baseado nesse personagem que é José. José, a gente sabe que Jacó era seu pai, e Jacó, ele foi o pai das 12 tribos, né? São 12 filhos que se dividiram em tribos. E José, ele foi, como nós lemos aqui, o filho da velhice. Mas é interessante conotar, irmãos, que muitos pregadores erram, que José não era o caçulo mais novo, tá? E por vezes a gente vê as pessoas pregando, dizendo que José era o último, por isso que Jacó o amava mais. Mas não. José era o penúltimo, ainda tinha Benjamim, amém? Ainda tinha Benjamim, mas se entende que Jacó amava mais a José, porque Benjamim, irmãos, foi o filho que quando ele nasceu, Raquel morreu, no parto. Aí Jacó amava demais Raquel, e talvez por isso, né, ele amava mais a José. Então José era o filho da velhice, porque ele foi o penúltimo, lá no finzinho. Aí Raquel vai conceber a José, e depois Benjamim. Mas a gente vê aqui, irmão, uma coisa linda,
acontecendo porque Jacó amava demais a José e fez uma túnica, uma roupa com várias cores, e os outros não tinham essa vestidura, essa túnica. Os seus irmãos começaram a perceber que Jacó, ele estava sempre dando mais atenção a José, mais destaque a José, e os seus irmãos já começaram a odiar por isso. Nós lemos aqui no texto que, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então já falava meio irado, um olhar meio atravessado. Eu já quero profetizar sobre a tua vida e quero que você pegue isso aqui. Aquele que o pai ama, ele incomoda. Aleluia. Aquele a quem se mais destaca, aleluia, alguém vai também mais persegui-lo. Então José, ele era aquele que era colado com o pai. Se você destacar, alguns dizem que José era tipo um X9, ele ficava trazendo tudo para o pai, tudo que acontecia ele contava para o pai, mas é porque ele amava o pai, ele não escondia nada do pai. Se os irmãos iam para um lugar que não era para ir, José chegava ao pai: hoje eles foram para tal lugar e tal, e com isso eles odiavam mais ainda a José. Mas José, ele era amado do pai. Ei, quem é amado do pai aqui? Eu quero profetizar, eu quero pregar para aquelas pessoas que entendem que o pai o ama, e muitas das vezes esse amor demonstrado vai incomodar alguém. Vai incomodar alguém. Alguém vai olhar: o pai ama, olha como é que o pai cuida, olha como é que o pai trata, olha como é que o pai abençoa. E alguém vai dizer: mas pode ficar tranquilo, porque mesmo sendo odiado, o pai vai continuar te amando. O pai vai continuar te amando. E é interessante que quanto mais odiava José, mais o pai Jacó amava. Aleluia. Quanto mais o inimigo te odeia, mais o Senhor te ama. Quanto mais ele trama contra a tua vida, mais o Senhor te livra, te guarda, te protege, meu irmão. Porque se ele te ama, quem não guarda aquilo que ama? O pai, a mãe está disposto a se jogar numa frente do mal para salvar um filho. Então, se você ama, você é guardado. Se alguém te ama, esse alguém vai te guardar. Amém? Está dando para entender, irmãos? Se estiver difícil, vocês falam. Aleluia. Mas é interessante. E a Bíblia diz que José, ele vai ter um sonho. O negócio vai piorar. O negócio vai piorar, porque José já é odiado antes de sonhar. E quando sonha, e José era inocente, irmãos. Deus ama os inocentes. Deus ama aquelas pessoas puras de coração. Quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele, que é limpo, que é puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele que não fala as coisas, com orgulho, com prepotência, é esse que habitará no santo monte do Senhor. Então José era esse tipo de pessoa, tanto que quando José chega diante dos irmãos, eles estavam todos trabalhando lá, e José, de repente eles pensaram: vou sem ferir aqui, mas vou conjecturar que José vem, e eles falam assim: olha lá, não faz nada. José é mais novo, mas já era tipo um encarregado. Ah lá, já vem ele, já vem ele. E quando José chega, José fala assim: tive um sonho aí, hein? Já pensou? José vai contar o sonho, irmãos. E eles vão falar: que é isso, rapaz? Você não trabalha, como é que você vai colher mais do que nós? Você vai colher mais do que nós, o teu feixe vai ser maior do que o nosso. Não tem como para ele, mas para Deus tem. E vai dizer que os feixes vão se inclinar diante do feixe de José. Aí que eles vão odiar. José vai dizer: e tem mais, hein? Alguns contam que isso aqui foi no café da manhã que ele conta o sonho. Todo mundo na mesa, pai, mãe, e ele chega e conta, Mas não se sabe a hora, nem o momento quando se deu. Mas José chega e fala: tem mais, o meu feixe ficou de pé, e de vocês se dobraram diante de mim. Imaginem, imagine se aqueles que já tinham ódio, agora os irmãos falam: meu Deus, agora não tem jeito, agora a gente pega ele, porque ele está se elevando. Mas não, irmão, é Deus que está dando sonho. Oh, aleluia. Você é perseguido, mas Deus te dá sonho.
Aleluia. Você é perseguido, mas Deus te revela algo. Você é perseguido, mas Deus descortina algo para você. E você não pode ter medo de dizer e de falar na hora certa, no momento certo. Mas José é inocente, simples, puro, chega ali e conta. Está provocando mais, parece assim, né? Está provocando mais. Conta o primeiro sonho, mas depois ainda tem outro sonho. Meu Deus. Enquanto ele está odiando, Deus está dando mais sonho. Enquanto mais alguém te odeia, Deus está te revelando algo novo. Dá para entender isso aqui? A pessoa, não vou muito com a cara. Deus está te revelando algo novo. Deus está te dando estratégia. Quem está pegando a estratégia de Deus nesta noite? Deus está te dando, pastor, mas vai ter um processo nisso aí, vai. Mas no final pode ter certeza que Deus vai te honrar. No final da história, Deus honra aqueles a quem Ele dá sonho. Olha que coisa linda. Então José vai dizer, eu tive um outro sonho. Imagine agora, todo mundo ali, pai, mãe, Jacó ali, todo mundo diz, eu tive um outro sonho, hein? E esse sonho eu via as 11 estrelas, e o sol e a lua. Erebandarábia, que coisa tremenda, hein? Gente, muito forte isso aqui. E até Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele vai ficar preocupado com isto. Vamos ler aqui um pouquinho mais à frente para você entender. Versículo de número 6. Aqui no 7 está dizendo, eles que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. Olha só que coisa linda. Aí eles vão ficar mais enfurecidos, né? E vão dizer, deveras você reinará sobre nós? Olha que coisa tremenda, irmãos. Mas aí o versículo de número 9 vai dizer, e teve José um outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda um outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinava a mim. Sol e lua estava dizendo de José e Raquel, e as 11 estrelas, irmãos, eram os seus irmãos. Está dizendo, até os meus pais. Só que ele não sabia o que significava isso. Ele ainda não tinha um entendimento e o quanto ele ia padecer por causa daquele sonho. Mas o tempo se passa, irmãos, e o José vai passar por processos. Quem quer viver e ver os seus sonhos realizados, vai ter que passar por processos. Processos. Aquilo que Deus nos dá, irmãos, é conquista. Vai ter que se conquistar. Nada vem de mão beijada, nada vem assim, toma aí, fica de boa. Não, você tem que entender que aquilo que Deus está te dando é valoroso, é precioso, e a gente só dá valor àquilo que a gente conquista com luta. José vai ter um processo a passar, mas o propósito está de pé. E José entendeu ali, depois no final que ele vai entender, mas os irmãos odiavam tanto José, que um dia José vai visitá-los, né? Ali nos campos, e eles tramam contra José. Vem um sonhador. A Bíblia diz que eles falam assim, lá vem um sonhador, tipo zombando de José, lá vem um sonhador. Mas Deus está dizendo, ele tem sonho porque eu que dou, ele tem sonho porque eu conheço o coração dele, ele tem sonho porque eu sei que ele é puro, ele tem sonho porque eu sei que ele vai ir adiante, ele não vai me negar, ele vai ser justo, ele vai cumprir o propósito, e eu vou abençoar, onde ele colocar as mãos, eu vou prosperar. Deus falando para José, eu posso ver isso aqui, e eles vão tramar contra a vida de José, vamos matar ele, vamos acabar, vamos exterminar com ele. Eles pegam José e jogam na cisterna. Eu quero dizer, quero que você entenda nesta noite que eu vou dizer para você, jogando José na cisterna, irmão, José agora ele fica sem visão, ele só pode ver aquilo que está, os inimigos, irmãos, quer limitar a visão de José, porque na cisterna você não tem longo alcance da visão, na cisterna não tem como você enxergar longe, mas tem um Deus que te tira da cisterna e te volta a revelar coisas grandes e firmes que o teu inimigo não sabe.
Mesmo na cisterna, Deus continua com um projeto e um propósito sobre a tua vida. Talvez você hoje se encontre num beco, numa cisterna, numa situação difícil, não consegue ver muito longe, mas Deus vai descortinar coisas novas. Quantos creem nisso aqui? A Bíblia diz que um dos filhos, um dos seus irmãos diz: não, vamos tirar ele daí, ele vai morrer aí. E alguém joga uma corda, tira José. E o que faremos com ele? Vamos pegar a roupa dele, vamos sujar e levar para o nosso pai. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eles não pensaram no pai. Eles queriam tirar de José, de Jacó, aquilo que ele mais amava, que era o seu filho amado. Por isso que José é um tipo de Cristo. José foi vendido também, irmão, como Jesus. José, ele foi sacrificado naquele momento. O pai sentiu a dor, mas ele foi honrado. Vai ser vendido. E eles vão para os ismaelitas, vai lá e vai parar numa situação terrível, né? Vendido como escravo. Aquele que tem direito à herança, aquele que tem direito é filho, agora vai virar escravo. Por quê? Porque alguém o odiou, alguém colocou um ódio sobre a vida dele, alguém desejou matá-lo. Talvez isso aconteça contigo, comigo, mas eu quero dizer que tem uma mão forte sobre a tua vida. Eu quero lhe dizer que tem uma mão forte sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E mesmo em meio a um processo doloroso, no final o propósito será cumprido na tua vida. Você está entendendo isso nessa noite? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Esse processo vai terminar e a honra vai chegar sobre a tua e sobre a minha vida, meu irmão. Não podemos desistir do processo, porque o propósito vai ser concluído. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem de José? Que você não vê Deus falando com ele. É interessante, irmãos. É igual o livro de Jó. Você, né, Jó está passando, está querendo entender, mas só lá no final que Deus vai entrar e falar a Jó. Aqui também com José, nesse processo, você não vê Deus dizendo: filho, vai. A Bíblia só diz que aonde José colocava as mãos, prosperava. Deus era com ele. Mas não vem voz audível dizendo: ó, continua firme, estou me agradando de ti, não. Mas José continua crendo e sendo verdadeiro. Se você deseja que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida, nunca deixe de viver a verdade de Deus. Nunca deixe de viver os propósitos de Deus. E José, com onde colocava José, vendeu. Jogou na cisterna, fiel. Vendeu, fiel. Jogou na prisão, fiel. Foi para a casa de Potifar, fiel. Voltou para a prisão, fiel. Aonde colocava José, José era fiel. Aonde vai fazer isso aqui, José? Amém. José fazia com fidelidade e fazia com excelência. Quem está me entendendo nesta noite? José, tu vai cuidar da minha casa. José cuidava de uma forma tão bela, irmãos, que o dono da casa ficava muito feliz. Como nós cuidamos de algo que não é nosso, mas temos que fazer com excelência. Mas o diabo vai tramar, porque todos aqueles que trabalham com excelência, com verdade, o inimigo vai querer tirar, o inimigo vai querer, destruir o propósito, o sonho. Só que José, mesmo saindo dali com aquela infâmia toda, com aquelas mentiras contra a vida dele, foi jogado na prisão. E na prisão José continuou mantendo a sua fidelidade. Ei, eu vou profetizar sobre a tua vida. Se você quiser, você pega nesta noite. Não importa onde te colocarem, continue sendo fiel, porque Deus te prosperará. Aonde você estiver, Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos. Ei, entenda uma coisa: não é o lugar, é a pessoa. Pega isso aqui. Não é um lugar prova. Deus ali, quando Abraão e seu sobrinho Ló chegam num determinado ponto, eles não poderiam estar juntos. Então Abraão vai dizer assim: Ló, escolhe aonde você quer ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para o sul, eu vou para o norte. Não importa, você pode escolher, mesmo tendo o direito de escolha, porque Abraão era o mais velho, ele era o patriarca, mas ele deu
o direito para Ló escolher. A Bíblia diz que Ló escolheu a campina do Jordão, era como o jardim do Senhor. Se você lá em Gênesis, ler lá em Gênesis, você vai entender. E Ló escolhe aquele lugar belo, lindo, e ele vai para lá, e Abraão continua naquele lugar pedregoso, aquele lugar mais terrível, e a Bíblia diz que Deus prosperou a vida de Abraão. Oh, aleluia. O Ló vai terminar em Sodoma e Gomorra, mas Abraão vai terminar diante do holocausto, oferecendo a Deus, adorando a Deus, e Deus prosperando a vida dele. E Deus vai usar Abraão para livrar o Ló da morte, da guerra, para trazer de volta. Ei, não é o lugar não, meu irmão, é a pessoa. Se você for fiel, Deus vai te honrar onde você estiver. Tem pessoas mudando de lugar, achando, esse lugar aqui não adianta não, tá, querido? Agora, se você for fiel a Deus aonde você estiver, você vai frutificar. Quem está entendendo nesta noite? Deus vai prosperar. Você vai colocar a mão e Deus vai honrar. Você vai fazer e vai acontecer. Porque quando a pessoa vive os propósitos de Deus, Deus honra. Está preso. Então, as pessoas olhavam para José e falavam assim: esse camarada é diferente, ele tem algo na vida dele, vou colocar ele aí como chefe dos presos. Daqui a pouco o cara olha: meu Deus, como a cela está bem cuidada, como o negócio aqui está ficando bonito, como o negócio está bem arranjado. Era José. Aleluia. Olha o carcereiro José, que coisa linda, porque ele fazia entendendo que Deus estava com ele, e aonde ele colocava a mão, Deus honrava, irmão, Deus abençoava. Você em prisões, aleluia, Deus ainda continua te revelando.